quando o Urandir começou a transmitir, né? Aquele primeiro vídeo que ele passou na época, vocês estão lembrados, né? Quando ele falava, mostrava as imagens das primeiras pesquisas aqui no Brasil, nas missões, os fortes, principalmente lá no Forte Príncipe da Beira, dizendo que essa antiga civilização povoou toda a terra, mapeou todos os pontos e construiu essas grandes, megalíticas, né, construções. E no princípio, a pesquisa foi avançando, como ele já explicou várias vezes, né, até chegarmos na Amazônia, quando identificamos as quadras, né, os artefatos lá no Forte Príncipe da Beira. Só um resumo, né, para quem está chegando agora e não conhece um pouco a história de Ratanabá. A história é muito longa. Desde 92 que as pesquisas estão acontecendo, né? O Urandir já está nessa aí. É até antes da formação do grupo. Então fala um pouco desse momento, Fernanda. Como é que foi para vocês toda essa trajetória, né? Até chegar aí nas quadras e o momento atual. Bom, Rafa, como você falou aí, a pesquisa é uma pesquisa assim, já vem sendo feita há anos, e realmente o que fez o salto quântico para a gente aí foi a tecnologia, né? Então, já existiam, né, nesses anos todos de pesquisa, o Urandir, as equipes anteriores que foram, eles já tinham mapeado alguns pontos que são pontos remotos de difícil acesso. Tá, então, quando a gente realmente viu que tinha como a gente fazer o LiDAR naquela região, que é a região que ficou conhecida como as quadras de Ratanabá, o xadrez, né? Isso daí para a gente foi assim um marco gigantesco. Então, começamos, né? Isso aí, o recomeço com a tecnologia aí foi entre maio e junho de 2022. A gente fez questão de ir, né, junto com a equipe que ia fazer o rastreio do LiDAR, para a gente fazer o voo em paralelo e também ter, né, porque aí a gente tinha, né, ia ter depois as imagens do LiDAR e também as imagens ali, né, reais das quadras. E com isso a gente faz um cruzamento das informações. Então, para a gente, isso daí fez toda a diferença, né? Acabou que a equipe, ela demorou muito mais do que o previsto, a área realmente é uma área gigantesca, mas existem condições ideais de voo, né, para que o LiDAR seja feito né, nas regiões e que ele realmente faça a leitura que precisa ser feita. Então, como ali é uma região que fica mais ou menos aí 1 hora de alta floresta, que foi a base principal usada na época, muitas vezes eles chegavam até lá e eles tinham que voltar, porque tinham nuvens ou aquela evaporação mesmo da floresta que acontece, né? Aquilo ali impedia a leitura correta do LiDAR. Eles ficaram ao todo 22 dias. Nesses 22 dias, nós fizemos algumas idas e vindas, fizemos os voos lá, mas assim, acho que o voo que foi o mais marcante mesmo foi o primeiro voo, né? Porque nós voamos um dia antes a equipe, nesse dia, a equipe do LiDAR, eles não tinham feito voo, as condições, né, já estava tarde, as condições não estavam muito favoráveis, e mesmo assim a gente resolveu fazer esse sobrevoo. E foi assim, foi espetacular, porque foi a primeira vez que nós vimos as quadras, né, e existe realmente um ângulo ideal para você conseguir ter essa cena impactante. Para a gente foi mega impactante, né, a gente ficou girando ali um tempo e a gente rodava, e a gente não conseguia ver exatamente. A gente via algumas linhas, né, algumas formações geométricas, mas ainda a gente não tinha conseguido o ângulo, né, que a gente realmente precisava ver. Então, realmente, foi aquele voo, né? Quando a gente virou, teve a época, a hora correta, quando virou, e a gente se deparou aí com essa parte toda quadriculada. Foi, assim, emocionante, foi muito, muito bacana, muito bacana. E até hoje a gente fala, toda vez, né, mesmo às vezes aí seguintes que a gente foi e fez os voos, os pilotos têm um magnetismo local, né? Esse local, ele tem um magnetismo diferente. O pessoal às vezes passa ali, não dá tanta atenção, mas assim, quando a gente está lá e a gente vai fazendo voo, é uma coisa assim incrível.
Eu me sinto assim, às vezes no Star Wars, eu falo, a gente vai entrar aqui no meio de uma dessas quadras e vai sair lá do outro lado, né? É bem bacana mesmo. Mas é isso. E aí depois vieram, né? As partes aí a gente conseguiu, a gente pegou os resultados do LiDAR, aí nisso começou, né? Toda essa formação de equipe aí. O Saulo se juntou a nós, ele fez essa análise técnica aí, que para a gente foi muito, muito importante. Né? A gente teve, aí já começamos a formação de uma equipe também especializada justamente no software para fazer a leitura do LiDAR, porque todo mundo também acha assim, eles vão entregar o resultado para vocês já com tudo lá escrito. Não, né? Eles tinham muito costume de estudar, né, solo em, às vezes, fazendas, em alguns outros locais. Então, até para eles mesmo, para os técnicos, foi uma coisa totalmente diferente, né? Eles não tinham esse olhar, né, que a gente precisava para realmente achar o que a gente já tem uma noção que está ali para a gente. Então, a gente teve que fazer toda essa afinação até hoje, né, já tem mais de um ano, a gente olha as imagens e a gente ainda acha coisas interessantes, tem os indícios. Eu acho que uma outra data marcante aí foi quando a gente realmente conseguiu fazer a incursão e nós estivemos aí no meio das quadras. Isso para a gente foi muito importante, porque aí você tem a situação ideal completa, né? A gente tem o LiDAR, a gente tem as imagens aéreas, e aí percorrendo o solo, a gente tem também os comparativos. Você consegue cruzar todas as informações e ter um refinamento aí fantástico de algumas informações. Inclusive, está servindo muito para a gente. Muita gente não sabe, né? Quando nós fizemos o LiDAR nessa região, nós também fizemos na nossa base em São Paulo, que é o Recanto de Piabiru. Então, serviu também para a gente já ter toda um know-how diferenciado e analisar as imagens do Recanto Piabiru.